E chegou o momento da gente poder fazer essa leitura orante, poder fazer aquele momento aí de reflexão também com a Bíblia. E é por isso que eu convido você para pegar a sua palavra de Deus, a Bíblia, e colocar aí no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de 27 a 38. E para que a gente possa fazer esse momento de reflexão, eu gostaria de receber o Padre Cláudio Anselmo. Padre, por favor, chegue aqui com a gente, por favor, Padre, porque é ele quem vai fazer essa reflexão aqui conosco nesse momento. Padre, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bem-vindo Romero, tudo bem? Bom dia, Bianca, tudo bom? Bom dia, graças a Deus. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui conosco. Pode se sentar, por favor, Padre. Bom dia ao nosso povo, né, querido. Claro. TV Aparecida. Claro, bom dia para todo mundo aí. Mais uma vez, queria lembrar você que nós vamos refletir hoje. A palavra de Deus está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. É sempre bom a gente falar sobre a palavra de Deus, não é mesmo, Padre? Bom. Agora, a gente quer começar esse momento também pedindo para que o Espírito Santo haja sobre nós, para que a gente possa fazer uma ótima reflexão da palavra de Deus. Então vamos agora acompanhar essa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. E agora, já também, com essa luz do Espírito Santo na nossa vida, a gente pode refletir a palavra de Deus. Padre, por favor, o senhor pode fazer a leitura para a gente? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Não julgueis os outros, a Deus não vos julgará. Não condeneis e Deus não vos condenará. Perdoai e Deus vos perdoará. Dai e Deus vos dará. Derramará em vossos regaço uma medida boa, comprimida, sacudida e transbordada. Meus irmãos e irmãs, comecei o texto no final para mostrar para vocês que o texto está ligado um com o outro, né? Mas esse texto, Bianca, queremos ouvir o amor ao próximo. E o versículo 27 diz assim: A vós que me escutais, eu digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e rezai pelos que vos caluniam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra. A quem te tirar o manto, não o impeças de levar também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e não reclames de quem te tirar o que é teu. O que quereis que os outros vos façam, fazei-o a eles igualmente. Se amais os que vos amam, que merecimento tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que merecimento tereis? Também os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que merecimento tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem o equivalente. Ao contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar em retribuição. Então será grande vossa recompensa,
e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os inimigos, os ingratos, e para com os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, é muito importante a gente entender todo esse caminho, inclusive. Como a Bíblia, de certa forma, um texto amarra o outro, como o Senhor bem disse no começo, né? O fato de começar pelo final não deixa de dar entendimento, inclusive, à palavra de Deus, que é justamente isso que a gente vai conversar agora. O que esse texto pode trazer para que a gente possa viver a nossa vida mais pertinho de Deus? Porque eu li um versículo antes desse versículo, e esse texto também está amarrado um versículo antes, que são as bem-aventuranças. Se alguém em casa procurar, olhar um pouco antes, está as bem-aventuranças, que em Lucas são bem-aventuranças de misericórdia, que são poucas, diferente de Mateus. E depois vem até as why de vós, né? Que são os julgamentos de Jesus. Então, esse texto vem depois, está finalizado também com outro textinho que eu li, né? Uma medida calcada, né? Sim. É essa medida que Deus quer que vivamos, essa medida do amor, da misericórdia. Então esse texto hoje, ela não é uma norma, não é uma lei, porque mesmo que tenha um verbo imperativo, né? Mas não é, porque as bem-aventuranças ali são como tesouro. Então aqui é a continuidade desse tesouro, ou seja, da vivência. Se Deus me deu toda a misericórdia, se eu fui abençoado, então eu tenho que viver essa bênção. E o texto mostra isso. E o texto vai mostrar que essa bênção vai além da realidade do ser humano. Que isso não nos provoca, né? Porque não é fácil, não. E além da nossa miséria humana, né? Padre, eu sempre costumo fazer uma pergunta quando me surge o Evangelho dessa forma. Por que é tão difícil a gente viver a palavra de Deus? Por que é tão difícil a gente sair dessas misérias que a gente tem na nossa vida e encontrar esse caminho? A gente às vezes é muito resistente, não é, Padre? Olha, porque Jesus nesse texto, olha, ele é tão sábio que ele disse que temos que ir além da reciprocidade. Ele corta a reciprocidade do ser humano e diz assim, olha, mesmo se o outro fez o bem para você, não faça o bem. Faça mais do que o bem. Por isso que é tão difícil, né? Porque mexe com a nossa estrutura humana, com aquilo que aprendemos desde criança. E até aprendemos a amar ao próximo. Jesus aqui, esse amar ao próximo, ele vai estender e dizer, né? Porque esse amor ao próximo ficou, parece que, mais meu amigo, meu irmão, minha família, meu conhecido, alguém da minha igreja, que eu chamo de irmão, mas Jesus está indo além. E às vezes esse além também, por mais esse além que está fora da comunidade, da igreja, da família, por outro lado também está dentro da nossa vida, da nossa família, da nossa comunidade. Como lidar com o outro, né? E se o outro é difícil, eu também às vezes sou difícil para o outro. Então ele corta totalmente, né? Jesus, olha, diz, essa reciprocidade, eu fiz o bem para você, vou esperar. Eu convidei você para o aniversário do meu filho, você também deve me convidar. Então a gente fica sempre nessa reciprocidade que é bom, mas que temos que ir além. O ser humano, ele é assim, não é, Padre? A gente sempre, geralmente, faz alguma coisa não esperando necessariamente em troca, mas esperando sermos reconhecidos. E o reconhecimento, ele não necessariamente acontece naquele momento, ele não necessariamente vem ali daquela forma, ele às vezes vem de outra forma, porque Deus sempre reconhece o que nós somos e o que fazemos, não? Deus reconhece, mas é importante porque no final Jesus vai dizer assim, olha, aí está a sua vida, aí está a misericórdia de Deus. E como ouvimos aqui, Lucas deixa a máxima da misericórdia. Sejam misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. E tenha certeza que é um bálsamo para a nossa vida. Sim. Quando a gente faz o bem, aí que está a resposta de Deus. É sentir bem com o outro. Eu fiz um bem sem esperar, sabendo que eu não vou esperar retorno, mas isso me exaltou, isso me deu ânimo, me deu sabor na minha alma, né? Sutileza.
isso assim preenche o meu ser. E é tão bom, né, quando a gente se sente bem assim, olha, senti bem porque eu fiz o bem para o outro. Ou seja, isso dá um ânimo, né, no nosso coração. Sem dúvida. Dá para você caminhar, continuar caminhando. Sem dúvida. E a gente agradece muito a todas as pessoas também que são aí esse bálsamo para os outros, né? Que encontram no caminho das pessoas tantos sirineus e se fazem sirineus, inclusive, na vida de outras pessoas, né? Tenho certeza que essa alegria que invade o nosso coração de fazer bem ao próximo também faz bem pra gente. Quando a gente faz bem pro outro, a gente também escolhe esse bem, não é, Padre? E olha esse texto aí, nesse texto de hoje, para quem está em casa, que pode meditar mais, está a raiz da ética e da moral. É um texto que nos dá, né? Dizer como deve ser a nossa ética, a nossa moral, para essa vivência desse amor no mundo, né? E além daquilo que nos pede, sempre ir além. Nunca cansar. Nunca cansar. Porque o próprio Filho de Deus, ele foi além. Ele derramou sua última gota de sangue por nós. Então isso deve nos dar alegria de servir ao Senhor. Inclusive, para ter um trechinho que o senhor destacou aqui, né, do Evangelho, a gente vai colocar aí para que você possa acompanhar também este trechinho. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Padre, a gente não pode fazer o olho por olho, dente por dente de maneira nenhuma, não é mesmo? Não, essa lei ficou, né? Já ficou, nem no Antigo Testamento você via. Então, para nós hoje, pior, que temos o Evangelho como fonte da nossa salvação, da nossa vida, como parâmetro para a nossa vivência no dia a dia, para a nossa felicidade. Então, vai além mesmo, né? Amai os vossos inimigos. E como somos sensíveis, né? E às vezes, como somos sensíveis e muito dolorosos, né? Porque quando alguém somos criticados, questionados, ou sabemos que aquela pessoa não é simpatizante, e como isso dói. Mas é isso que o Evangelho é, esse bálsamo, né? E essa certeza, essa transformação em nosso coração. E além, né? Amai os vossos inimigos. Se alguém lhe deu, né, uma bufetada, dê a outra face. Então, eu sempre mostro para as pessoas, olha, você acha que o Evangelho é fácil? Então, por exemplo, pode olhar os 4 evangelhos, que sempre é uma chamada de Jesus para a nossa convivência no dia a dia, a convivência da comunidade, né? Porque isso deve agora nascer em uma vida de comunidade. Essa vida de comunidade, como eu disse antes, né? É vida de família, vida da comunidade igreja, a vida da comunidade maior, a casa comum, que o Papa Francisco pediu tanto para que a gente cuide da casa comum, da natureza e do ser humano, né? Porque não dá para só você cuidar da natureza e não cuidar do ser humano. Sim, sem dúvida. E é muito interessante falar sobre a vida de comunidade, porque é justamente na comunidade que a gente encontra as pessoas que muitas vezes pensam diferente, agem diferente, são diferentes da gente. Então, para a gente poder também aceitar essas diferenças, não é, Padre? É essa máxima para que a comunidade, na comunidade que deve se aprender. É na comunidade que deve se aprender o valor desses mandamentos de Deus, né? Dessas normas, desses parâmetros que Deus nos dá para viver. E isso, a comunidade deve levar o ser humano, né? Levar as pessoas a viver essa experiência. Então a comunidade, ela também tem que ser promotora, né? A comunidade toda tem que ser promotora. E claro que não é tão fácil de, olha, quando o seu irmão errar, vá lá, faça uma correção fraterna, e nem sempre estamos preparados para uma correção fraterna. Mas é muito necessária essa correção fraterna, e para nós, para que a gente possa melhorar, basta a gente dar aí este primeiro passo em direção a Jesus. Padre, eu gostaria, por favor, que o senhor fizesse uma oração agora, para que o Evangelho também chegue aos nossos corações e que a gente possa vivê-lo também. Ó Deus de bondade e misericordioso, que dê seu Filho único, Ele que derramou sangue por nós,
foi até as últimas consequências na cruz. Mas deixou o Paráclito Consolador, soprou sobre nós o Espírito Santo, que nos consola, mas também nos ajuda a viver a vida do amor, da partilha, da misericórdia. Olhai hoje para os corações que vacilam, para os corações duros que faltam amor para perdoar. Olhai por aqueles que lutam pela causa da justiça e do amor. Olhai por aqueles que sentem a necessidade de viver uma vida plena no teu amor, amando e perdoando. Olhai, Senhor, por todos nós aqui presentes, todos aqueles que estão conosco pela TV Aparecida, para que sintam essa alegria em servir o Senhor, amando e perdoando o seu amigo e o seu inimigo. E que possamos dizer, não temos inimigo, temos pessoas para serem trabalhadas pela misericórdia de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigada aqui pela presença junto conosco aqui no Bem-vindo Romeiro. E daqui a pouquinho, o Padre Cláudio Anselmo vai ficar aqui para dar a bênção para a gente, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da nossa mãe querida, Mãe Aparecida, derrame sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, mais uma vez, obrigada, viu, pela presença aqui com a gente. Obrigada. E hoje diz, não temos inimigos, né? Sim. Essa deve ser a meta da humanidade, das pessoas. Eu não tenho inimigo. Que a gente saiba realmente entender que o inimigo, ele não é um inimigo apenas. É apenas alguém que se mostra diferente da gente também. Muito obrigada, viu, Padre? Muito obrigada.